A paz do Senhor, amados, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma tarde, mais um dia maravilhoso, falando no Pão Diário, que eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida, porque tem abençoado a minha vida. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, como eu sempre tenho o hábito de dizer, porque tudo na palavra de Deus é muito importante. E o tema de hoje é: que semente você representa? Um texto bastante conhecido, podemos dizer assim, um clássico das ministrações na palavra de Deus, que está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9, que passo a ler aqui para você. Mateus capítulo 13, versículo 3 até o versículo 9. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, os espinhos cercaram, cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito da igreja. Na verdade, o versículo 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Então, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que normalmente quando ele é pregado, ele é voltado para a pessoa que não tem ainda um compromisso com o Senhor, que não confessou o nome de Jesus. Mas eu quero trazer à luz essa realidade também para você que já serve ao Senhor, que já caminha com o Senhor, que já tem um entendimento com o Senhor. Preste atenção. Todos nós já ouvimos falar que para colhermos algo nós precisamos plantar. Não tem como nós colhermos algo se nós não plantamos. Então, sabemos também que toda plantação começa com a semeadura. É necessário você semear para você gerar uma plantação. Prepara-se o terreno, coloca-se um pouco de adubo e por fim lança-se a semente. Jesus então conta uma das suas maravilhosas parábolas que nós passamos a ler, e ele inicia dizendo: o semeador saiu a semear. O relato de Jesus nos mostra alguns símbolos interessantes nesta palavra. O primeiro símbolo, o semeador, que aqui representa Jesus Cristo. Segundo símbolo, a semente, que representa a sua palavra semeada, falada, pregada. Terceiro, o caminho, ou a beira do caminho, ou o pé do caminho, ou o canto do caminho, que pode representar aqui a indecisão. Um quarto símbolo são as aves, que podem ser traduzidos como dúvidas, incredulidade, ansiedade. O quinto símbolo, pedregal, que pode significar sequidão, pouca busca. O sexto símbolo, sol, que pode significar o tempo, as más companhias. E o sétimo símbolo, os espinhos. E a boa terra, que representa a igreja. A boa terra representa a igreja. Mas então este símbolo nos ajuda a entender. Este é o cenário da parábola. Este é o plano de fundo da parábola. Então a Bíblia diz que parte das sementes caíram, ou parte das sementes caiu no pé do caminho. Ouvimos a palavra, muito embora muitas vezes nós a desprezamos, não nos importamos, na verdade, com o que ela diz. Muitas pessoas estão assim, inclusive dentro das igrejas. Ouve a palavra, escuta aquilo que é dito, mas muitas vezes desprezam. Nosso pensamento está voltado para as coisas temporais, as coisas que o mundo oferece, as coisas que a sociedade oferece. Jesus então, quando estava dizendo que parte da semente caiu à beira do caminho, ele estava relacionando a este tipo de atitude que nós fazemos. Tudo que se relaciona a Deus é pouco interessante, ou é só um pouquinho interessante, mas é desprezado pela maioria das pessoas. A gente participa de reuniões, às vezes, só para agradar A ou para agradar B, porque foi algo que a igreja organizou. As aves aqui podem representar também o mal, que quer nos impedir de conhecer a Jesus. Estamos dentro da igreja, desenvolvendo projetos maravilhosos, e de uma hora para outra, isso muda, porque aquela semente que deveria ter caído dentro do seu coração, ele caiu à beira do caminho, e as aves, e o mal, e aquelas coisas que atraem você para fora da igreja, puxa você para fora da casa de Deus, puxa você para fora da presença do Senhor, faz com que você não prossiga.
As aves matam essas sementes e levam e colocam longe do Criador e das suas bênçãos. Querido, esta semente é a parte que caiu no pé do caminho. A segunda opção que o Senhor deu é que parte das sementes caíram entre os pedregais. Muitas pessoas se encontram como amigas do Evangelho. São frequentadores, vão às igrejas, conseguem ouvir parte da palavra, já leram até a Bíblia, tem a Bíblia em casa, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, conhece a bondade de Deus, reconhece que Deus ele é provedor das coisas, mas não quer compromisso direto com a igreja, não quer compromisso direto com a obra de Deus. Às vezes até exortam aqueles que estão na igreja, aqueles que caminham com o Senhor, conseguem enxergar algumas coisas erradas, mas essas pessoas, querido, estão amarradas, presas pelo pecado, amarradas e presas pelas circunstâncias, amarradas ou presas pela sua mordomia, pelo seu conforto, e preferem não se envolver com a obra de Deus, porque se envolver com a obra de Deus dá muito trabalho. Aleluia. O sol representa as amarras, a opressão. O sol está ali porque aquelas sementes caíram sobre os pedregais. Pedregal pode significar um coração duro, um coração pouco sensível aos cuidados, às preocupações que temos que ter com as pessoas que não conhecem a Jesus. Pouco sensível à pobreza, às pessoas que estão passando por lutas, por problemas. Então o pedregal representa esse coração duro, mas Deus tem uma proposta para você e para mim. Ele diz que tirará o seu coração e o meu coração de pedra e colocará um coração de carne, um coração sensível às necessidades da casa do Senhor. Essa pessoa ou estas pessoas que representam essas sementes não conseguem orar, não conseguem se firmar em lugar nenhum. O Salmo 71, verso 5 diz assim: Senhor, Tu és a minha esperança e a minha confiança. Espera no Senhor, confia no Senhor, abrace o Senhor, saia desta como é que eu posso chamar, desconformismo, desta vida que não se envolve com a igreja, não se envolve com a obra de Deus. Você tem que sair disso, você tem que despertar para missões, para aquilo que Deus quer para a sua vida. Você foi chamado, e eu fui chamado, para desenvolver um projeto de crescimento dentro da casa do Senhor, para que pessoas que não conhecem a Deus, que vivem à margem do conhecimento da palavra de Deus, que estão presas a vícios, que estão presas a drogas, que estão presas a problemas matrimoniais, para que você e eu sejamos luz e sal para estas pessoas. Então, querido, confie no Senhor, abrace o Senhor, porque esse mundo não tem o que lhe oferecer, não tem nada que lhe oferecer. Então, essa semente que caiu entre os pedregais é uma semente que é suscetível ao sol, que o sol pode queimar porque não cria raiz, e estas pessoas que representam essas sementes, elas vivem esse tipo de situação. Saia dessa situação, meu amado. Saia dessa situação, porque Deus quer você envolvido, trabalhando. E quanto mais envolvido você tiver, mais Deus ele vai abençoar você. Terceira opção que Jesus fala: parte caiu entre os espinhos. Os espinhos representam, querido, esta semente representa aquele que escuta, aquele que gosta, aquele que até ouve, porém olha para os problemas. Enxergam os defeitos das pessoas, enxergam os defeitos da igreja, enxergam os defeitos da liderança e se frustram. Eles se envolvem nas obrigações diárias e não se firmam na palavra, até caminham um tempo, até conseguem chegar num lugar até certo ponto distante, mas eles não se firmam, porque eles estão muito atentos aos problemas, às dificuldades e aos obstáculos que aparecem pela frente. Essas sementes que estão entre os espinhos, eles sufocam. O dia a dia, os problemas vão sufocando, e o que é que faz? Isso lhe afasta do amor de Deus, e eles cedem ao apelo da carne. Normalmente vão ceder ao apelo da carne. Nas lutas sufocam, aleluia, a respiração acaba. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 123 diz: para tu que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Levanta os olhos para o Senhor, meu amado. Não olha para as pessoas, para os problemas, para a dificuldade. Deus tem um projeto na tua vida que talvez você tenha deixado pelo caminho porque olhou para o homem. Nós não fomos chamados para olhar para os homens, mas para olhar para Deus. O Salmo 138 diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então hoje saia daqui, desta audição que você está tendo no pão diário, vitorioso, feliz, certo de que Deus está se alegrando com os seus filhos. A outra sugestão que o Senhor falou é que parte das sementes caiu em terra fértil. Terra fértil
é campo da fé. Terra fértil é campo da obediência. Jesus disse que esta semente prosperou, um para 100, um para 70, um para 30. Precisamos abrir o coração para o Senhor, amado. Precisamos nos envolver, nos debruçar na presença do Senhor, mergulhar na obra do Senhor. Mas, para que isso aconteça, precisamos nos transformar de semente a semeador. O Senhor quer que nós passemos a semear. Nós passemos agora a jogar sementes, a semente que é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 3,5, o que vencer será vestido de vestes brancas. É isso que eu e você buscamos da obra de Deus. Apocalipse 3,12 diz que aquele que vencer, ou a quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus. Eu e você, querido, certamente seremos recompensados um dia, a despeito do trabalho que desenvolvemos, que buscamos fazer. Mas que semente você representa hoje? Que semente você hoje está envolvido, está entranhado? Você e eu precisamos ser uma semente fértil. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele, assim diz o Senhor. Então convide Jesus para fazer morada no seu coração. E você que já caminha com o Senhor, querido, trabalhe, se envolva, porque Deus tem um projeto com você muito especial e que ninguém pode impedir. Fica com esta semente, guarda no teu coração, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Meu amor.